Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje eu estou aqui na sala de oração, começando o dia junto com você em oração, na palavra de Deus e levando você para mais perto do Senhor. Que bênção poder estar aqui servindo você na palavra, que bênção poder estar aqui com você, orando e também crescendo em Deus, Deus ministrando nosso coração, Deus derramando sobre nós da sua graça, da presença dEle. É muito bom chegar até você aí no seu local de trabalho, na sua casa, através dessa mensagem, através desse tempo de oração, poder sentar à mesa com você aí e poder ministrar você na palavra de Deus. Nós estamos num tempo de oração, nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração e também se preparando para um tempo de propósitos que a gente vai iniciar semana que vem. E eu tenho certeza que Deus nos fortalecerá, nos abençoará, em nome de Jesus. Esse é um lugar de oração, um lugar que a gente tem dobrado nosso joelho e clamado a Deus. E o que eu tenho dito para você é o seguinte: desde o momento que você entra aqui no devocional até o final, Deus já está agindo. Então abre o teu coração, deseja ardentemente a palavra, a presença de Deus, e apresenta a Deus a sua vida, independente da circunstância que você está vivendo agora, apresenta a Deus a sua vida, de todo o coração, e Deus já está agindo, trazendo milagres na sua vida, movendo o seu coração para mais perto dele, em nome de Jesus. Então, bom dia para todo mundo aqui. Eu vi aqui meu amigo Rudelvi, bom dia. Minha irmã Gi, bom dia Gi. Bom dia Fátima, bom dia Tânia, bom dia Sônia. Bom dia Neuza, bom dia. Coloca um bom dia aqui para a família 659. Bom dia David, tô aqui com meu amigo David, tá aqui, é do meu lado aqui, na sala de oração. Tô aqui incomodando ele. Estamos juntos aqui orando de manhã. Bom dia Odete, bom dia Márcia Sartori e todas as irmãs Sartori aí, que vem sempre com a gente, participando, glória a Deus. Bom dia Deilson, bom dia Marlene, bom dia então para todos aqui da família 659. Você percebeu que no nosso grupo do WhatsApp eu abri uma ferramenta nova lá, que você pode adicionar, você a partir dos seus contatos, você pode adicionar novas pessoas no nosso grupo do WhatsApp. Claro, eu recomendo você não adicionar sem a permissão da pessoa, Não adianta a pessoa estar ali sem ela querer estar. Mas a partir do momento que você falou com as pessoas, elas querem estar ali no nosso grupo do WhatsApp da família 659, você mesmo pode adicionar, não precisa mais enviar link para a pessoa, ou não precisa mais você me pedir para eu adicionar. Você vai aparecer em cima assim do grupo, adicionar participante. Aí você pode fazer isso aí, tá bom? Nós estamos aí prestes a começar o nosso tempo de 21 dias também, que vai ser segunda-feira de oração. E lógico, eu estou aqui também ministrando a palavra e incentivando você a estar junto com a gente nesses 21 dias, nesse propósito. Oração com propósito, nós vamos jejuar, nós vamos clamar a Deus, e viveremos milagres em nome de Jesus. Hoje eu vou compartilhar com você o texto de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. Há algum tempo atrás eu ministrei sobre esse texto, mas numa outra perspectiva, falando sobre felicidade, o que nos faz feliz, falando sobre propósito. Hoje eu quero ministrar sobre esse texto numa outra perspectiva, da perspectiva da oração, de se levantar para a oração. Eu quero usar o maior e o melhor exemplo para nós que somos cristãos, que a gente pode ter, que é o próprio Jesus, como exemplo de oração. Então, se você ainda não compartilhou esse devocional, você faça isso agora. Compartilhe esse devocional com mais pessoas. Compartilhe esse devocional com os seus contatos aí. Vem nessa setinha aqui, e dispara os convites para o máximo de pessoas que você puder.
Vamos lá, meus queridos, Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. E aí essa palavra quero que você grave no teu coração. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Bom, não há dúvida, né? O nosso maior exemplo de vida de oração, o nosso maior exemplo de oração é o próprio Jesus. Jesus, ele deu o exemplo para nós do que é uma vida de oração. Jesus deu o exemplo para nós do que é uma vida de devoção, uma vida de compromisso com o Pai, uma vida de consagração. Então Jesus foi esse maior exemplo, é Ele que me inspira. Eu olho para Jesus levantando nas manhãs para orar. Eu vejo Jesus aqui indo ao fim do dia, nas madrugadas orar. Jesus levantando no alta madrugada, em alguns textos indo orar em lugares desertos, indo orar com discípulos em algum lugar, né? Se separando momentos para poder ouvir a voz do Pai, para falar com o Pai, para poder receber direcionamento, para ser guiado, né, pelo Senhor. Então a gente vê a vida de Jesus, né, Jesus como homem, ele sendo guiado pelo Espírito Santo a todo momento. E aí, aquilo que eu já ensinei para você, Jesus passava tempo com o Pai e ele gastava segundos resolvendo problemas. Não quer dizer que ele não tinha problema, não sofria tentação ou não enfrentava dificuldade, mas ele passava minutos, segundos resolvendo. Ao contrário, os próprios discípulos que ainda não tinham essa intensidade na oração, o que eles passavam? Eles passavam pouco tempo na oração e muito tempo resolvendo o problema. Qual lado você está? Em que lado você está? Você está naquele que passa tempo com Deus, né, e passa pouco tempo resolvendo o problema? Ou você está no lado que você passa muito tempo resolvendo o problema e pouco tempo em oração? E a oração não é só o fato de você marcar lá o tempo que você vai orar, mas é o tempo de você ouvir a voz de Deus. Quanto que eu devo orar? Até ouvir a voz de Deus. Então eu vou para o lugar de oração, eu ouço a voz de Deus e aí eu obedeço a Deus. Tem pessoas também que gastam tempo em oração, mas têm um coração desobediente. Então elas ouvem, elas passam tempo em oração, ou elas ouvem ou até não ouvem a Deus e saem fazendo a sua própria vontade. Aí não é questão de você fazer uma maratona de oração. Por exemplo, nós vamos entrar aí, e eu quero desafiar você a entrar comigo nesses 21 dias de oração. A gente vai orar com fé, com propósito. Nós vamos orar principalmente pela conversão de uma pessoa que Deus colocar no nosso coração, né? Nós vamos clamar pela vida dessa pessoa, pela salvação dessa pessoa. Mas nós vamos orar também por você que está enfrentando aí, de repente, enfermidades, dificuldades. Tem pessoas aqui enfrentando câncer. Nós vamos orar para que você seja curado, para que você seja curada. Tem pessoas aqui buscando em Deus um direcionamento, situações familiares, enfim, nós vamos clamar a Deus de todo o nosso coração juntos. Nós servimos a um Deus de milagre. Escreve aqui no comentário aqui, ó, meu Deus é um Deus de milagres. Então Deus é um Deus de milagre na nossa vida e Ele vem saciar a nossa fome, a nossa sede. É Ele quem nos guia no meio do deserto, é Ele que abre porta onde não tem porta, é o Senhor. Então nós vamos orar pela nossa prosperidade, vamos orar pela nossa proteção, vamos orar pela nossa saúde, né? Vamos orar e clamar pela nossa família. Lembra da Débora que eu ministrei aqui? Quem aqui se levantou como uma Débora? Essa palavra ficou no meu coração.
Débora se levantou como uma mãe em Israel. Eu sei que aqui tem homens também. Cadê os homens aqui? Os pais, os homens, esposo. Mas a maioria aqui são mulheres. O nosso Deus, um Deus de milagre. E você aqui, uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Que você se levante, dobre o seu joelho pela sua família. E vamos clamar pela vida dos nossos filhos. Vamos clamar pela vida dos netos. Vamos clamar pela vida do esposo ou da esposa. Vamos clamar pela vida da nossa cidade, da igreja local onde a gente está. Nós vamos clamar por milagres. Então o meu maior exemplo é Jesus. E aqui começa o texto dizendo, como de costume. Ou seja, era um lugar que Jesus frequentava. Ele sempre ia orar nesse lugar. Só que nesse momento ele chamou os discípulos. E aí eu vou dizer para todos vocês, quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Você já entregou a tua vida a Jesus? Então, se você entregou a tua vida para Jesus, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. E aí Jesus está te chamando também para esse momento de oração. Jesus está te chamando para você vir aprender com Ele. Não é que você, às vezes tem pessoas que têm muita experiência em oração, já há muito tempo dedicando a vida em oração. Tem pessoas que são aquelas que dependem da oração do outro. Elas oram, mas sempre com a dependência do outro. E tem pessoas que não se dedicam nem com a oração do outro, não tem essa vida de oração. Mas cada pessoa aqui hoje, se você entregou tua vida a Jesus, se não, hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus. Cada pessoa aqui, servos de Deus, estão sendo chamados para esse tempo de oração. Quem está te chamando então é Jesus. Te chamando, Ele vai te ensinar a orar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te livrar. Ele vai tratar seu coração. Quando a gente entra em momentos de oração assim, nesses propósitos de oração, sabe que eu percebo que a gente é muito tratado por Deus. Deus trata o nosso caráter. Deus age dentro do nosso coração. Deus fortalece as nossas vidas espiritualmente. Deus nos fortalece espiritualmente. E a gente começa a viver um ambiente diferente através da oração, da intercessão. Então a oração é esse chamado para todos os cristãos. Josi, você é chamada para a oração. Com certeza. Rosana, você é chamada para a oração. Selma, você é chamada para a oração. Cada pessoa que está aqui, vocês são servos de Deus, são chamados para a oração. Eu sei que você tem uma demanda do dia, angústias do dia, preocupações. Quem aqui está vivendo tempos de preocupações com alguma coisa? Eu acredito que todos, se não todos, uma maioria tem vivido tempos de preocupação. Às vezes uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação pessoal, ou alguma coisa que a gente não sabe nem explicar. Mas todos, sem exceção, são chamados para a oração. Eu vi aqui a Adriana está colocando, Senhor, renova as minhas forças espirituais e emocional. Quantas pessoas não estão abaladas espiritualmente e emocionalmente? Nós passamos tempos difíceis, muitas pessoas estão assim. E aí, qual que é a diferença desse tempo de oração que nós vamos passar? Não é somente eu orando, ou só você orando. Imagina, só que entre a família 659, eu creio, serão mais de 200, 300 pessoas que vão estar dobrando o seu joelho, que participam ativamente aqui da família 659, ao vivo ou assistindo depois, que recebem essa oração, que vão dobrar o seu joelho. Então, a Malu aqui, a Darcy, cada pessoa que está colocando os comentários, Josilene, vocês não vão estar orando sozinhos. Você não vai estar orando sozinho. Eu também não vou estar orando sozinho, não vou estar carregando isso aí tudo nas minhas costas. Não, nós vamos colocar no altar de Deus juntos. E de coração, eu não estou querendo aqui te motivar. Eu estou querendo só ensinar você que você vai estar orando como igreja. Então o nosso compromisso vai ser, todos os dias, dobrar o nosso joelho para orar. Todos os dias,
quantidade de tempo, eu não vou estipular aqui um tempo, mas um tempo para você ouvir Deus, um tempo para você apresentar a Deus tua família, apresentar a Deus os seus filhos, apresentar a Deus os sonhos que têm sido colocados no seu coração, para você entrar em batalhas espirituais. E aí você vai estar entrando junto com a gente, nós vamos estar entrando junto com você em oração. Eu vou estar junto com você e você vai estar junto comigo. É a oração da igreja, é a oração da igreja unida em oração. E aí a Bíblia me ensina que essa oração da igreja, ela destrona, ela quebra, ela derruba esses principados e potestades espirituais. E é o Senhor quem nos fortalece. E aí Jesus diz para os discípulos que foram orar com Jesus, em algum momento aqui a tristeza tomou conta do coração deles. Diz que eles estavam dormindo, dominados pela tristeza. E aí Jesus fala: por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. E aí ele diz uma frase, essa frase eu quero que você grave hoje: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Comecei a semana falando de Débora, e a Bíblia diz que ela se levantou. Enquanto outros fugiam, ela se levantou. E aí diz que ela se levantou como uma mãe em Israel. E aí Jesus vem dizer aos discípulos: levantem-se e orem. Esse levantar-se é vigilância. Esse levantar-se é a questão de estar alerta. Então eu vou me levantar. Eu vou me levantar e vou ficar alerta. Eu vou me levantar em oração e eu vou colocar propósitos nessa oração. Não é só uma vida vazia, não é uma coisa religiosa no sentido ruim, né, de você estar ali sem sentido, sem propósito. Não, nós vamos estar em oração com propósito. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, esse momento da minha vida que eu estou vivendo, é esse tempo de oração que me ajudará a passar esse momento. Ou então, como Josué, que Deus fala para o povo lá através de Josué: se santifique, é que eu vou fazer grandes coisas no meio de vocês. Ou seja, esse período de oração é um período de santificação. Então é lógico, eu já estou falando para você, que bom se a gente conseguir unir mais pessoas. Mas a quantidade também não importa. O que importa é o propósito do nosso coração. Você deve convidar outras pessoas? Deve. Amigos seus de oração, irmãos seus na fé, né, familiares, convida eles, podem convidar. Mas o que importa é o propósito estabelecido no nosso coração. Quando eu me converti, na minha igreja local, eu me lembro de participar de uma reunião de oração, e poucas pessoas, ali 4, 5, 6 pessoas, né? E eu comecei a frequentar essa reunião, assim que me converti, era na sexta-feira à noite. E naquele período eu me lembro que normalmente eram poucos homens e muitas mulheres, né? Entre o grupo pequeno já eram mais mulheres. E eu lembro que elas oravam, elas pediam: Senhor, traz um avivamento na nossa cidade, na igreja. Esse exemplo nunca saiu da minha cabeça, nunca mais saiu da minha cabeça. Aquelas pessoas e eu junto com elas pedindo a Deus um avivamento. E aí eu sempre conto essa história que na igreja tinha uma biblioteca, pequena biblioteca, e tinha um livro lá chamado A Chave do Avivamento. E aí me interessou, eu novo convertido, ouvindo as pessoas orarem e pedindo a Deus um avivamento. Eu queria saber qual que era a chave do avivamento. Eu li aquele livro, um testemunho tremendo, é um livro muito bom. E aí no final me explicava que a chave do avivamento é a oração da igreja, é o povo orando. A chave do avivamento é a oração. Então o que nós vamos fazer nesses 21 dias já é avivamento. Está me entendendo ou não? E ele não só mas ele produz avivamento. É uma bola de neve. Você orando, Luciane, você orando, Darcy, você clamando, Leia, cada pessoa orando juntos e pedindo a Deus, isso já é avivamento. E isso ao mesmo tempo produz avivamento. A chave
do avivamento é a oração. Então a igreja precisa orar. E aqui eu sei que há pessoas que estão extremamente cansadas, sobrecarregadas, pessoas que estão enfrentando depressão, pessoas que estão enfrentando crises de ansiedade, pessoas que estão sobrecarregadas com a família, com o trabalho, com circunstâncias. E aí, às vezes vem aquele sentimento no coração que isso é um impedimento para você entrar nesse tempo de oração, porque como que você vai entrar estando mal desse jeito? Deixa eu tirar essa mentira da sua cabeça. Isso é uma mentira que está na sua cabeça. Pelo contrário, você deve entrar. O próprio Jesus nos ensinou que é para nós irmos a Ele, nós que estamos cansados, sobrecarregados, e Ele vai nos aliviar. Então, a chave que vai virar essa situação no seu coração também é a oração. Também é se envolver, se comprometer. Então, até na sua igreja local, eu tenho certeza que seu pastor não vai se incomodar, porque não tem como se incomodar com alguém que ora. Se alguém se incomodar com pessoas que estão orando, tem alguma coisa errada com o coração desse líder. Mas aí na sua igreja local, se junta com alguns irmãos. Se você tem essa disponibilidade, marca lá um momento de oração juntos. Participem aqui juntos desse tempo de devocional, se for possível. Se não, meu querido, não dá para participar, pastor. Prioriza a oração, então. Ah, não consigo. Então prioriza a oração. A oração é prioridade. Tem que ser prioridade. A oração precisa ser prioridade. Aí com o seu GP, grupo pequeno, célula, se una em oração. Marque um dia, pelo menos na semana, para vocês se unirem em oração nesses 21 dias. Vão ser 3 reuniões. Dobre o seu joelho, clame. Né? Você que é uma mãe, um pai, que tem filhos que estão longe do Senhor Jesus, esse tem que ser um clamor do seu coração. E aí dobrar o seu joelho aqui e dizer: Senhor, os meus filhos, eu não vou deixar de buscar o Senhor enquanto eles não se converterem. E eu vou dizer para você, você vai conseguir, você vai alcançar êxito na tua oração, porque Deus ouve a oração de um servo, de uma serva fiel. Deus ouve. Deus vai ouvir sua oração, vai ouvir minha oração. Aqui na igreja, eu tenho motivado as pessoas nesse sentido e vou motivar você também. Nesse tempo de oração, é um tempo de salvação. É um tempo que nós estamos se levantando como um tempo de salvação. Então o que você vai fazer? Esse é um conselho pastoral para você, esse é um conselho do coração de Deus para você. Nesse tempo, uma pessoa, além da sua família, tá? Além da sua família, uma pessoa que está aí no seu convívio, que faz parte da sua vida. Quem são essas pessoas? Que você encontra todo dia ali no mercado, na padaria, no seu trabalho, vizinho. Coloca uma pessoa, de preferência, né? Coloca aquela pessoa, um exemplo, a Mari, coloca uma mulher, né? Para você não ter que, de repente, ficar falando lá com outro homem. Coloca uma mulher, uma mulher que está aí no seu caminho, e ore pela vida dela, coloca o nome dela em oração. Nós vamos fazer uma lista de pessoas e vamos colocar o nome delas em oração. Nós vamos pedir a bênção de Deus, né, sobre a vida dessa pessoa, e vamos clamar por salvação. Se essa pessoa vai abrir o coração dela para Deus, eu não tenho como garantir, nem você. Mas o Senhor me diz para que nós venhamos apresentar essas vidas a Ele. É Ele quem converte. João 14, 15, 16 vai me ensinar sobre o Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Essa já não é uma obra minha nem sua, é obra do Espírito Santo. Mas a oração é obra nossa. Nós vamos interceder, amar, servir e orar por essas pessoas, em nome de Jesus. E aí eu sei, você já está aqui, você já está com a gente nesse propósito de 21 dias. E aí eu estou fazendo um chamado aqui para os intercessores, chamado aqui para as mães, para os pais, chamado aqui para os cristãos. Nós precisamos de oração, meu querido. Então se una junto com a gente. Se una junto com a gente. Maria, se una junto com a gente em oração. Deus vai fortalecer o seu coração.
Cada pessoa aqui vai ser fortalecida. De repente você está entrando nesse tempo de oração e você não consegue se colocar na linha de frente porque você está abatido, está cansado, mas nós vamos levar você junto, protegido. Você vai numa linha de mais proteção lá atrás, mas você vai junto. A família de Deus é composta por diversos tipos de pessoas. Então aqueles que estão com mais vigor vão na linha de frente, vão na linha mais perigosa de oração. Mas aqueles que estão mais enfraquecidos vão junto, mas vão no meio do batalhão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né, Amanda? Melina, não sei se a Melina está aí, se a Melina estiver. Bom dia, Melina. Deus abençoe essa bebezinha, né? Tão linda. Cíntia, é aniversário da Cíntia hoje, ó. Ei, Cíntia, parabéns para você, Cíntia, da família 659 aqui. Meus parabéns para você. Nós vamos orar, né? A Maria está pedindo oração, né? Ela já tem colocado oração pela prima dela que está com câncer, está na UTI. É isso aí, meu querido, nós vamos estar em intercessão. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas com câncer. Eu sei, há muitas pessoas com câncer. É uma doença que abala mesmo a pessoa, tanto o físico quanto o emocional da pessoa. E aí nós vamos orar, vamos crer no milagre na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Se você quiser colocar o seu pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários. A Tânia também, lá de Cacilândia, Tânia, pedindo oração pelo seu esposo, o Jonas, que está completando também ano hoje. Que Deus abençoe o Jonas, né? Professor, diretor de escola, que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Aqui a Roberta também. Mais um aniversário, hein? Estamos com aniversário hoje, hein? 15 anos do Vitor. A Roberta dizendo que é o filho da promessa. Que benção. Eu vou orar, nós vamos orar agora, colocar diante de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre essas pessoas. A Lore está lembrando aqui do Benício, né? A Silvana sempre coloca a vida do Bento. Então cada pedido que chegar para nós vamos orar nesse tempo de 21 dias. E Deus agirá em nome de Jesus. Amém. O Rones está falando que é aniversário da irmã dele também, ó. Gente, quanto povo que nasceu em agosto, hein? Que bênção, glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti a vida dessas pessoas, Pai. A vida dessas pessoas que estão completando aniversário, que o Senhor as abençoe hoje. Senhor Deus, a vida dessas pessoas que estão enfrentando enfermidades. Esse câncer, Pai, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Senhor, levanta o Teu povo agora. Eu oro pela Jéssica, Senhor, que está aguardando um bebê. Senhor Deus, que o Senhor a abençoe. Apresentei como o Senhor presenteou a Ana, mãe do Samuel, o profeta Samuel na Bíblia. Que o Senhor presenteie ela, Senhor, como um profeta, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, recebam alívio do Senhor. Pai, levanta a Tua família, esse exército de filhos em oração. Senhor Deus, coloca no nosso coração as pessoas que o Senhor quer que nós chamemos também para esse tempo de oração. Senhor, guia os nossos caminhos, orienta-nos, Pai, fortalece-nos, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, cada manhã venha, Senhor Deus, nos gerar vida no nosso coração. Coloca os propósitos em nosso coração que o Senhor quer que a gente ore nesse tempo de 21 dias. E, Senhor, nessa jornada, que o Senhor, Pai, fale ao nosso coração, que seja visível, Senhor Deus, a presença do Senhor. Que seja, Senhor Deus, percebida a presença do Senhor ao nosso lado, no nosso coração, trazendo paz, trazendo vida, cura, restauração. Senhor Deus, que essa mensagem chegue, Senhor Deus, nos 4 cantos dessa terra, em outras nações, que o Senhor alcance vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre este lugar, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Antes da gente terminar, antes de você sair, então quero pedir para você aqui, coloca o nome da tua cidade. Faz um tempinho que a gente não pergunta, tem gente nova chegando aqui, cidades novas. Vamos ver quem que está aqui já com a gente. Não sai agora não, fica aí um minutinho só para a gente ver o nome das cidades aqui, ó. Corbélia, ei, Corbélia abençoada.
coisa boa. Vai colocando o nome da tua cidade aqui. E novembro vai ter a nossa primeira caravana para Egito e Israel, uma viagem extraordinária. Estou anunciando aqui que ainda tem 4 vagas para ser preenchidas, né? Você pode ir junto com a gente, tá bom? Se você gostaria de ter mais informações, me manda uma mensagem, a gente vai orientar você e vai te dar aí as devidas informações. Palotina, Paraná, Caçapava, São Paulo, Bertioga, beleza, Bertioga é uma bênção. Itapuá também é uma bênção. Marialva, Paraná, minha mãezinha aí de Marialva. Cascavel, Jandaia do Sul, Natal, Rio Grande do Norte, mas é boa demais essa cidade. Diamante do Sul, Bandeirantes, Corbélia, Pinhais, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Nossa, que bênção, hein? Rio de Janeiro, Uberlândia. Tá viajando, Rodelvi? Uberlândia, Itajaí, Céu Azul, Corbélia, Campina Grande, Paraíba, Curitiba, Aracaju, Bandeirantes, Curitiba, Petrolina, Pernambuco, Dona Vera, Guarapuava, vamos lá, Medianeira, que bênção, hein? Quanta cidade abençoada aqui com a gente, Ubiratã, Londrina. Será que a Natália é a única de Ubiratã hoje? Fortaleza, Porto Alegre, hoje em Porto Alegre, né, Mari? Que Deus te abençoe. Ilha Solteira, onde fica a Ilha Solteira? Fortaleza, que bênção, né? Olha quantas cidades abençoadas aqui com a gente, de diversos lugares, né? Diversos estados aí do nosso país, Congonhas, Paraná. Então vamos alcançar nações, né? Vamos alcançar cidades, estados. São Miguel do Iguaçu. Que Deus abençoe cada um de vocês. A Sueli de Maringá, a representante de Maringá, Paraná. Que bênção. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Que Deus fortaleça e use vocês esse dia, em nome de Jesus. Campo Herês, Santa Catarina, São Paulo, Macatuba, São Paulo. Ai que legal, Eita, moramos perto, a Maria tá dizendo aqui, Moramos perto, então tá se encontrando na turminha aqui, da família 659. Deus te abençoe, pessoal. Se vemos amanhã.